Queridas pessoas, sejam muito bem-vindas, cá estamos para mais um vídeo e hoje eu não vou falar com você. Hoje eu vim falar com aquela pessoa que você queria muito que me ouvisse, que assistisse meus vídeos, que te desencoraja a fazer terapia, que fala que você não devia ir no psiquiatra porque isso é coisa de maluco e que diz pra você que você só precisa aceitar Deus no seu coração. Por que eu decidi fazer isso? Porque essa semana eu recebi pelo meu Instagram. Ela, na verdade, é mais uma das muitas pessoas que já me mandaram mensagens parecidas. Basicamente, a situação é: ou eu sou menor de idade, eu dependo dos meus pais, ou eu até sou maior de idade, mas eu ainda dependo dos meus pais, ou eu nem dependo dos meus pais financeiramente, mas meus pais têm uma influência muito grande sobre mim e eu me sinto muito desencorajada e tenho vergonha de procurar ajuda terapêutica, psicoterapia ou psiquiatria, porque os meus pais dizem que na verdade o que eu sinto é frescura. Às vezes é o marido que paga as contas e se recusa a pagar a terapia para a esposa por achar besteira. Às vezes é o marido que banca a casa e se recusa a pagar terapia para a filha ou para o filho porque acha besteira. E é com essas pessoas que eu gostaria de falar. Eu sei que se eu estiver falando aqui de alguém muito casca grossa e muito rígido, muito inflexível, eu não vou conseguir fazer você convencer essa pessoa a assistir o vídeo. Mas talvez, se a pessoa tiver um pouquinho de abertura, pode ser que ela talvez assista. Se você já está aqui, se alguém te mandou esse link e pediu para você assistir e você é essa pessoa, pai ou mãe ou tio ou tia ou avô ou avó ou esposo de alguém que te pediu para assistir esse vídeo, é porque de alguma maneira você tá minimamente disposto a entender um pouquinho melhor sobre o que é essa pessoa que te indicou este vídeo, que te pediu para assistir esse vídeo, está tentando fazer você entender, está tentando fazer você enxergar. E eu fico muito feliz que você esteja aqui. Eu sou psicóloga, a psiquiatria trabalha com medicações e a psicologia trabalha com a transformação da postura no mundo, da dinâmica de vida, do entendimento do mundo, a transformação neurológica mesmo, do ponto de vista cerebral, de como o cérebro funciona, de quais são as sinapses que realmente o cérebro vai usar como caminhos automáticos diante das situações e quais são as sinapses que a gente vai fazer cair em desuso e que a gente vai transformar em sinapses mais interessantes e mais funcionais para essa pessoa. O que eu quero que você entenda é, seja lá o que essa pessoa está passando, seja lá o que ela está sentindo, se ela tem uma questão de ansiedade, de depressão, ou qualquer que seja o diagnóstico dela, não é frescura e não é só uma questão de Deus no coração, ou de parar de se colocar em lugar de vítima, ou de levantar da cama e fazer uma atividade física, ou qualquer coisa do tipo. Se essa pessoa tivesse com, sei lá, diabetes ou hipertensão, você ia falar a mesma coisa? Se essa pessoa tivesse com o pé quebrado ou com, sei lá, teve um derrame, metade do corpo paralisou, você ia falar a mesma coisa? Não ia. O cérebro é um órgão como qualquer outro, e assim como qualquer outro, às vezes pode apresentar algum problema e pode não funcionar tão bem. E se isso acontece, essa pessoa precisa de tratamento. Às vezes, quando a gente tem uma inflamação ou alguma lesão em algum músculo, a gente não precisa fazer um tratamento super intensivo, tomar muitas medicações, fazer uma cirurgia, mas a gente precisa de uma fisioterapia. Às vezes a gente precisa de uma tala, às vezes a gente precisa entrar com um anti-inflamatório bem forte durante um tempo. Cada lesão e cada problema de saúde vai precisar de um tratamento específico, vai precisar de uma conduta diferente. E só os profissionais adequados e especializados vão poder dizer exatamente o que aquela pessoa precisa. Tem muitos médicos que não entendem direito como o cérebro funciona. Às vezes você pode estar, não sei se é o caso, levando seu filho num pediatra ou pedindo para sua esposa falar com um amigo da família que é médico e esse médico disse que é tudo frescura, que ela tem que só parar com besteira e fazer um exercício físico porque isso resolve. E é importante que você saiba que nem todos os médicos sabem de todas as especialidades. Mas, como no caso do cérebro, o cérebro é uma grande caixa preta ainda e a gente ainda não conhece muitas coisas sobre o cérebro e os estudos
sobre o cérebro ainda são muito recentes, os entendimentos neurológicos que a gente tem ainda são muito novos. Tem muita gente que se formou há muito tempo atrás, ou há não tão tempo assim, mas que sai da faculdade achando que é tudo uma bagunça, que com relação ao cérebro ninguém sabe direito mesmo o que está acontecendo, então a gente pode chutar e fazer a conduta que a gente quiser. Só que não é bem assim. A gente tem vários estudos já que mostram que algumas coisas funcionam e outras não, o quanto o cérebro pode ser alterado, pode ser transformado. Todo tipo de transtorno pode ser melhorado, às vezes não pode ser curado completamente, mas a qualidade de vida pode ser restaurada se o tratamento adequado for oferecido para essa pessoa. Se o tratamento adequado não é oferecido e se você se posiciona num lugar de dizer que isso é frescura, eu entendo que muitas vezes, e eu acredito que seja o seu caso, você faz isso na maior boa vontade. Eu acho que se você não fizesse isso com boa vontade, você nem estaria aqui assistindo esse vídeo. Então eu realmente acredito que você acha de verdade que se você não ficar valorizando essa angústia, essa tristeza, essa ansiedade, se você falar pra pessoa que aquilo não tem nada a ver, que aquilo é uma besteira, que isso vai funcionar, que isso vai fazer com que ela melhore, que vai fazer com que ela consiga deixar isso pra lá. E às vezes até funciona, né? Não é impossível. Só que nem sempre é assim, especialmente com os adultos. O nosso cérebro não é tão plástico, a gente já não é mais tão imaturo, as coisas não são tão simples assim. Tem uma série de cobranças, de expectativas, de estruturas já muito consolidadas no nosso cérebro que precisam de um tratamento mais adequado e mais aprofundado para que isso possa ser transformado. Quanto antes o transtorno for tratado e quanto mais o tratamento for acertado, maiores são as chances da pessoa ter uma vida ótima. Quanto mais essas primeiras crises, esses primeiros contatos com a depressão e com a ansiedade são negligenciados, a tendência é que eles se tornem episódios mais severos, mais profundos, mais intensos e mais duradouros. Então ela vai ter uma crise depressiva e ninguém vai tratar, ninguém vai ajudar. Pode ser até que ela realmente consiga sair dessa sozinha. Pode ser realmente que a pessoa consiga encontrar uma forma de superar. Mas é bem provável que ela volte a ter um quadro daquele mesmo transtorno que ela apresentou. Quanto antes você permitir que essa pessoa tenha ajuda e comece a compreender o que está acontecendo com ela, de onde estão vindo aquelas dores, aqueles sofrimentos, aquelas angústias, aqueles medos, aqueles sintomas físicos, quanto antes ela começar a aprender a lidar com isso, quanto mais ela se sentir respeitada na dor que ela está tendo, não significa dizer que a pessoa está sofrendo, então ela pode fazer qualquer coisa. Sim, se passa pela sua cabeça que às vezes a pessoa pode se aproveitar um pouco do problema dela, é verdade, ela pode mesmo. Mas quanto antes ela tiver a conduta adequada de um profissional, você pode achar que o terapeuta vai ficar passando a mão na cabeça dela, mas isso não é verdade. Um bom terapeuta não vai ficar passando a mão na cabeça da pessoa. Um bom terapeuta vai ajudar essa pessoa a se responsabilizar pelo que é dela, inclusive para não ficar se vitimizando e não ficar achando que todas as pessoas do mundo precisam servi-la só porque ela está sofrendo. Então tem muitas coisas que talvez você tenha como preconceitos com o que a terapia faria, que talvez você precise pesquisar um pouquinho mais para entender antes de dizer não vou levar você para terapia, ou não vou apoiar, se você quiser vai, mas eu vou ficar fazendo comentários desagradáveis e te criticando. Talvez você queira que ela faça só, por exemplo, um tratamento com um psicólogo e se recuse a aceitar a importância da medicação, assim como eu volto ao exemplo da inflamação na musculatura, às vezes a gente consegue resolver com uma fisioterapia, às vezes precisa entrar com um anti-inflamatório. Diabetes, às vezes você consegue resolver com uma alimentação regrada, exercícios físicos, às vezes você precisa entrar com uma medicação. Medicação psiquiátrica não é pra gente maluca. Medicação psiquiátrica é para qualquer pessoa que está passando por um transtorno emocional, que ela não está dando conta de lidar. E o transtorno emocional, ele é um transtorno como qualquer outro distúrbio do organismo. Distúrbio enzimático, hormonal, químico, mecânico, se você quebra um osso, se uma inflamação acontece, a gente sempre vai precisar tomar a medicação adequada. Então, por que quando o cérebro e os nossos neurotransmissores não estão funcionando bem, a gente tem que conseguir consertar sozinha com o poder da oração, ou o poder da fé, ou o poder da nossa determinação? Isso não é justo. Você não obrigaria alguém a consertar uma diabetes só com o poder da oração.
E aí uma coisa importante é que no caso dessa pessoa que me procurou, ela tá dentro de um quadro ansioso e tá desenvolvendo algumas coisas do que a gente considera dentro do espectro da hipocondria, que é essa fantasia de que talvez ela esteja com uma doença muito grave. Essa pessoa que me procurou está tendo dores físicas que sim, a ansiedade e a depressão muitas vezes geram muitos sintomas físicos, mesmo, porque tem um desequilíbrio químico no corpo acontecendo. Mas essa pessoa especificamente que me procurou, ela tá tendo dores de cabeça muito fortes. Ela tá muito angustiada com essas dores. Ela realmente acredita que essa dor pode ser causada por alguma coisa concreta que tá acontecendo e que ninguém tá entendendo. Todo mundo tá achando que é só ansiedade, mas que na verdade tem algo mais sério aí. E aí tem duas coisas importantes para serem faladas sobre isso. A primeira coisa importante que deve ser dita é que, sim, pode ser que, de fato, exista alguma coisa que precisa ser investigada. Às vezes a pessoa pode ter uma insuficiência cardíaca, por exemplo, uma falta de ar, uma asma, uma bronquite e pode acabar desenvolvendo uma crise de pânico por alguns sintomas primários que podem aparecer, que são fisiológicos, concretos, reais. Às vezes a pessoa pode ter um tumor no cérebro, por exemplo, que causa algum distúrbio emocional. Então, sim, é importante respeitar o que a pessoa está sentindo e buscar ajuda. Se você perceber que essa pessoa está sempre desconfiando de doenças o tempo inteiro, de vários tipos, a ponto de você já dizer, eu não acredito mais nessa dor porque isso é besteira, ela está tendo um transtorno. Isso não é normal, isso não é saudável. Ela precisa de ajuda de um psicólogo para compreender de onde está vindo tanta angústia, tanta preocupação, tanto medo de estar com alguma doença. Isso não é normal. E a segunda coisa importante de se dizer é, quando uma pessoa que tem pânico começa a ter uma crise de pânico, ela começa a acreditar que ela está prestes a ter um ataque do coração, que ela vai ter um AVC, que ela não vai conseguir respirar e vai desmaiar, que ela vai morrer, que ela vai ficar maluca, que ela vai sair completamente do controle, vai surtar. Isso vai aumentando cada vez mais a angústia, vai aumentando cada vez mais a ansiedade. Então vira um ciclo vicioso. Às vezes uma pequena ansiedadezinha que poderia ser deixada de lado, poderia ser superada, ser acolhida com carinho, não consegue ser acolhida com carinho porque a pessoa começa a pensar que eu vou ter um infarto, eu vou morrer, ou eu tô com algum problema no meu coração, eu tô com alguma insuficiência cardíaca, eu tô com uma crise de asma, por isso que eu não tô conseguindo respirar, eu tô com uma insuficiência respiratória. Então, ir ao médico, fazer um check-up e descobrir que está tudo bem com ela, vai ajudá-la. Mesmo que você diga, mas não tem nada, que desnecessário fazer exame. Mesmo que não tenha nada, ela saber que não tem nada vai ajudá-la muito. Quando começar a ter os sintomas, quando ela tiver qualquer tipo de desconforto, de dor, de insuficiência respiratória, ela vai lembrar, tá tudo bem comigo. Isso é só emocional. Isso ajuda muito. E uma coisa muito importante que eu vou falar, que talvez, não sei se é o seu caso, mas talvez também aumente a sua resistência a essa possibilidade dessa pessoa buscar ajuda. Talvez você possa de alguma maneira se sentir um pouco responsável, culpado ou culpada pelo que essa pessoa está sentindo ou está passando. Como marido, né? Eu sou ótimo marido para minha esposa, que história é essa dela agora querer terapia? Dela querer conversar com outra pessoa, ela já conversa comigo, eu sou suficiente pra ela? Ou, será que eu não sou um bom pai ou uma boa mãe? Eu sou ótimo pro meu filho não precisa de mais nada. Entenda que não tem absolutamente nada a ver. O papel de um terapeuta dentro de um processo terapêutico não é substituto de absolutamente nenhum outro vínculo. Não existe uma pessoa não precisar de terapia porque tem um bom casamento, ou a pessoa não precisar de terapia porque tem uma mãe presente. Não faz sentido. A terapia é outra coisa, é um outro espaço, é uma forma de ampliação de perspectivas, de compreensão da sua dinâmica no mundo, é uma forma de buscar uma relação mais saudável com o mundo, com as tarefas, com as responsabilidades, com as cobranças. Então não tem a ver com você não ser bom ou boa o suficiente para essa pessoa. Se é muito caro para você e se a sua questão não é um preconceito, é realmente uma questão financeira, saiba que tem muitos lugares
lugares, muitos centros de formação de terapeutas já formados como psicólogos, ou faculdades que fazem formação em psicologia, de igrejas, uma série de lugares que oferecem terapia com um valor reduzido, que a gente chama de terapia social, ou com um valor reduzido, muito reduzido, ou com um valor que a própria pessoa vai dizer quanto ela pode pagar. Tem profissionais que cobram diferentes valores, não é por uma questão de dinheiro que a pessoa que é importante para você vai ficar sem fazer terapia. Espero de coração, muito mesmo, que tenha feito sentido para você, que de alguma maneira eu tenha plantado uma sementinha aí para que você consiga deixar germinar. Elabora isso, não tenha pressa, não precisa correr, mas pensa com carinho sobre tudo isso que eu disse. Se abra talvez para pesquisar um pouquinho mais sobre esses assuntos, pesquisar um pouquinho mais sobre o que essa pessoa está dizendo. Se tem alguma coisa que é muito importante para alguém que você ama, então de alguma maneira isso também é importante para você. Só para deixar claro, a menina que me mandou essa mensagem autorizou que eu falasse aqui, embora eu não esteja falando o nome dela, não esteja citando muitos detalhes, mas mesmo assim eu conversei com ela, eu falei que eu ia fazer esse vídeo. Então não se preocupe de mandar mensagens para mim, porque eu não vou expor absolutamente nada da sua história aqui sem a sua autorização. Espero que a minha voz e esse meu canal, literalmente, de comunicação, possa ajudar você a melhorar a relação com alguém que esteja resistente. Muito obrigada para você que me mandou mensagem, obrigada pela confiança, estou aqui na torcida, como eu te falei. E todas as outras pessoas que quiserem me mandar mensagem, quase todas eu consigo ler, mas a grande maioria eu não consigo responder. Só que geralmente eu levo em conta na hora de montar os novos vídeos, de preparar o conteúdo que eu vou compartilhar. Geralmente eu levo em conta o que eu recebo de demandas, então talvez mesmo que eu não te responda diretamente ali na hora, talvez você seja contemplado dentro de um dos vídeos ou um dos conteúdos que eu vou compartilhar em algum momento. Se inscreva no canal para mais conteúdo sobre desenvolvimento emocional, autoestima, desenvolvimento humano de modo geral, inteligência emocional, enfim, assuntos sobre qualidade de vida, ok? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!